Eu queria que os irmãos abrissem aí as suas Bíblias, em Atos 2. Atos 2. Donizete falou para mim assim: faz uma voz forte, como voz de homem, porque nós vamos estar gravando. Aí vem o Felipe aqui na frente, né, com uma voz maravilhosa. Se ainda não escolheu a profissão, pode ser locutor, porque tem uma dicção muito boa. Que Deus te abençoe, parabéns. Vou tentar te imitar. Então, Atos capítulo 2, versículo de 22 a 24. Diz assim: Pedro continuou: Homens de Israel, escutem o que eu vou dizer. Deus mostrou a vocês que Jesus de Nazaré era um homem aprovado por ele, pois, por meio de Jesus, Deus fez milagres, maravilhas e coisas extraordinárias no meio de vocês, como vocês sabem muito bem e vocês presenciaram.持por sua própria vontade e sabedoria, já havia resolvido que Jesus seria entregue nas mãos de vocês. E vocês mesmos mataram por mãos de homens maus, que o crucificaram. Mas Deus ressuscitou Jesus, livrando-o do poder da morte, porque não era possível que a morte o dominasse. Versículo 32 diz: Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas disso. Todos nós somos testemunhas disso. O povo que estava presente, testemunha ocular. E nós, testemunhas pela fé. Pois Jesus foi levado para sentar-se ao lado direito de Deus, o seu Pai. Versículos 36 a 38. Diz: todo o povo de Israel deve ficar bem certo de que este Jesus que vocês crucificaram é aquele que Deus tornou Senhor e Messias. Quando ouviram isso, todos ficaram muito aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que faremos? O que devemos fazer? Pedro respondeu: Arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados, e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Irmãos, o que faremos? Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, e receberão o poder. Versículos 40 a 41. Pedro continuou a dar o seu testemunho, e muitas outras explicações, porque se faziam necessárias, e procurou convencer aqueles que estavam ouvindo. E disse: Saiam do meio dessa gente má e salvem-se. Saiam do meio dessa gente má e salvem-se. Se faz necessário se afastar do meio onde você está. Muitos, como diz o irmão na hora da ceia, não todos, muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia,
Quase 3.000 se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus. Olha que legal, se juntaram ao grupo de seguidores de Jesus. Após o quê? Lembra da mensagem do Edson? Povo e povo, uma separação, alguma coisa assim? Tinham muitas pessoas lá, mas muitos, não todos, mas eles não andavam atrás de Jesus. Muitos que estavam ali ouvindo Pedro não eram os mesmos que foram lá, ouviram alguns das pregações de Jesus? Já não era seguidor? Não. Se fez necessário o batismo para se tornar um seguidor de Jesus. E depois continuavam firmes, seguindo os ensinamentos, ensinando os ensinamentos ensinados pelos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Essa é a mensagem que essa congregação da Igreja de Cristo tem para você nessa manhã. Não existe outra. A mensagem a ser proclamada, a ser dita, é que Jesus Cristo morreu e Deus o ressuscitou, hoje ele está à direita, e que se faz necessário se batizar para se tornar um seguidor de Cristo. Se você está aqui hoje, sente esse desejo, mais explicações, como Pedro deu àqueles, irmãos aqui estão dispostos a te orientar, a te ajudar. Se você está aqui hoje e tem o desejo, você pode ser batizado ainda hoje. Nós temos aqui um serviço leve e traz, podemos te levar aonde há água, ser batizado, regressar, e aí passar a ser um seguidor. Se você tem esse desejo, não deixe para amanhã. Há um cântico que diz que amanhã pode ser muito tarde. Você precisa fazer isso hoje. Lembre-se, a salvação é individual. Você precisa fazer isso por você, por amor próprio. Você precisa fazer isso por você. Essa é a parte láctea da nossa mensagem. O alimento em forma de leite para os neófitos na fé que querem se achegar. Básico. Jesus Cristo, Filho de Deus, o caminho para a vida eterna. E para nós que já estamos assim um pouquinho mais, que necessitamos um pouquinho de alimento um pouco mais sólido, ou totalmente sólido, qual é a reflexão que nós vamos fazer com relação a esse texto? Não entenda que isso que eu estou dizendo, que vou dizer, seja assim um pacote completo, um pacote fechado. Raciocine, desenvolva. Alimento sólido não se digere instantaneamente. Então se faz necessário um período para esta digestão. É o que eu estou sugerindo agora a nós que já estamos um pouco mais, que já tomamos a decisão, que já passamos pelo primeiro estágio, que já aceitamos Jesus Cristo como Senhor e já nos batizamos. No início, como nós sabemos, Deus criou o mundo perfeito. Isso nós já aprendemos. E o mundo perfeito significa o quê? Significa um mundo sem dor, um mundo sem doenças, um mundo sem aflições. Lembrem, o que nós também já aprendemos, que nos foi dito, que nós, mesmo enquanto seguidores, passaremos por muitas aflições.
Porque nesse mundo, esse mundo se corrompeu e nós também estamos sujeitos a isso. Eu passei uma fase da minha vida, no período ainda do segundo grau do colégio, hoje já nem sei mais como se chama isso, nível 2, sei lá o quê. E quase 7 anos estudamos juntos, eu e um colega de mesma faixa etária, convivemos, estudávamos em um formato de escola integral, de período integral, então passávamos todos o dia juntos. Quando nos formamos, fomos trabalhar na mesma companhia e por lá também convivi com essa pessoa cerca de 5, 6 anos. Minha mãe, que está aqui presente hoje, conheceu, a Priscila conheceu, muitas pessoas conheceram. Era um rapaz muito formoso. Eu até não gostava de sair muito com ele, porque eu sempre ficava em segundo plano, né? Mas ele era um garotão, um porte físico invejável, uma face bonita, educado, simpático. Foi um companheiro muito bacana. E cerca de 3 anos ele foi acometido de uma enfermidade. E aí eu vou querendo que vocês, nessa digestão toda, vão linkando a primeira parte que eu falei e tudo mais, vão linkando todos esses comentários. Vocês já ouviram falar de uma enfermidade chamada ELA? ELA. Esclerose lateral amiotrófica. Esclerose significa endurecimento e cicatrização. Lateral refere-se ao endurecimento da porção lateral da medula espinhal. E amiotrófica é a fraqueza que resulta na atrofia do músculo, ou seja, o volume real do tecido muscular diminui. Continua, é terrível. Qual a característica principal da esclerose lateral amiotrófica? A degeneração progressiva, vai se passando o tempo, dos neurônios motores no cérebro. Neurônios motores superiores. E na medula espinhal, neurônios motores inferiores. Ou seja, esses neurônios perdem a capacidade de funcionar adequadamente. Transmitir impulsos nervosos, e você tem a contratura do seu sistema muscular. Quais são as partes do corpo que essa doença afeta? O raciocínio intelectual, a visão, a audição, paladar, o olfato e o tato. Vai vegetar. Só que isso não é da noite para o dia. No decorrer de algum tempo, você vai sofrendo com essa doença. Infelizmente, ou felizmente, depois de ter contraído essa enfermidade, cerca de 1 ano, esse amigo veio a falecer, já estava totalmente em fase vegetativa. Quem pode ser acometido por essa doença? Todos nós. E todos nós também podemos não ser acometidos por essa doença. Não existe uma explicação lógica, não existe, os médicos. Depois, se você quiser saber um pouquinho mais, você pode pesquisar, mas até agora não tem uma razão lógica para isso. Por que eu estou falando isso? Porque 2 semanas atrás encontrei, por acaso, no aeroporto, alguns amigos de uma empresa anterior. E aí perguntamos de um, do outro, e aquela coisa toda. Perguntei de uma colega, que também
a família chegou a conhecer, e me disseram, ela está com a doença de Crohn. Não sei se vocês... Foi tudo novo para mim essas coisas. Doença de Crohn. Doença de Crohn é uma enfermidade inflamatória, crônica, que pode afetar todo o sistema digestivo, mas acomete especialmente a parte inferior do intestino e o cólon. Esse processo inflamatório é extremamente invasivo e compromete toda a camada da parte intestinal, mucosa, submucosa, terrível, por assim dizer. A causa da enfermidade também é desconhecida. Mas não estão descartadas as hipóteses de que seja provocada pela desregulação do sistema imunológico. Sistema imunológico é aquele que nós temos que nos defende das enfermidades, né, que estão por toda parte. Mas é a desregulação, ou seja, é como você está entre uma sintonia do rádio e outra, você fica aqui naquele período, quer dizer, o seu organismo não sabe se vai, se vem, se fica, ou se deixa para depois, né? O sistema de defesa do organismo, todo comprometido. Fatores genéticos, ambientais, dietéticos ou infecciosos também podem estar envolvidos e associados a isso. A doença de Crohn se manifesta igualmente entre homens e mulheres. E a incidência maior é entre 20 e 40 anos. Beleza? Estamos fora. Então, é assim que a coisa acontece. Sintomas mais comuns dessa doença são dores abdominais, geralmente no quadrante inferior direito, associada à diarreia, sem sinais de sangue ou muco, febre, perda de peso, enfraquecimento. Por quê? Por causa da dificuldade de absorver os nutrientes. Então você come e não vai absorver. A fraqueza vai tomando conta do seu organismo. Por que eu estou falando isso? Estou falando isso por uma questão lógica, quando eu disse que vamos linkando coisa com coisa, não para deixar ninguém atemorizado, mas sim com bastante medo. Você pode pensar, já sei, Davi vai falar de quantas bênçãos nós temos recebido, né? Conte-as quantas são, isso você já sabe. O que eu vou falar para você é algo que você também já sabe. Você precisa se amar mais. Você precisa desenvolver o seu amor próprio. Somos vulneráveis. Estamos em um mundo onde passaremos por aflições. Somos um mundo, que o Edson disse a semana passada. Estou falando muito da pregação do Edson, né? Se você não veio, você pode contactar o Edson Play lá. Oi? Não fez, tá vendo? Estou desconectado. E eu não tenho, então não sei, mas você pode ir lá e pegar essas informações. Ele disse que nós estamos sob possíveis influências deste mundo e como evitar essas influências. Somos vulneráveis, tantas enfermidades. E se não formos falar das enfermidades, vamos falar aí de bala perdida, de não sei o quê e tudo mais. Quer dizer, a ideia é, nós estamos como neblina e vamos passar. A palavra diz isso. Lucas 10, 27 e 28. Lucas 10, 27 e 28. Vamos ver
Todo mundo achou aí? Está todo mundo aí? Hello? Vamos ver essa passagem por outro prisma. Isso também é uma mentira. A gente não consegue ver a palavra de Deus por outro prisma. Só existe um prisma que se vê a palavra de Deus. Não dê ouvido a interpretações, a outras formas de ver. Deus é único, lógico, e só vemos de uma forma. E ele replicou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, com toda a tua capacidade intelectual. Lembra daquelas doenças? Você vai perdendo isso. Como é que você vai? Já pensou? Você não vai ter essa capacidade para poder desenvolver isso? Amar ao teu Deus, se você perde a sua capacidade intelectual. Bom, vamos em frente. Amarás o teu Deus com toda a tua capacidade intelectual. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vamos colocar a carroça na frente dos cavalos. Como é que você pode amar o seu próximo se você não ama nem a você mesmo? Eu confesso que eu amar o meu próximo do jeito que eu estou me amando não vai ser tão bom assim. Eu estou precisando me amar mais. Não só no aspecto humano, mas no aspecto espiritual. Um gesto vale mais do que um montão de palavras. Como é que nós estamos nos amando? Com respeito à palavra, com respeito aos ensinamentos, com respeito às atitudes espirituais. Não deixeis de congregar como é costume de alguns, né? Mas foi por um motivo justo. Mas a gente vê assentos e poderíamos ter muito mais. Estão se amando, se afastando das coisas de Deus. Isso me veio à mente porque frequentemente eu estou em viagens. E agora algumas companhias aéreas estão fazendo um alerta, não um alerta, mas uma solicitação extra. Eles dizem assim: mesmo você sendo um passageiro frequente, preste atenção nesse briefing, preste atenção nessa orientação, porque passageiro frequente já sente e já está dormindo, mas presta atenção. E eu voltei a me antenar no que estava sendo dito. E sempre dizem assim, em caso de despressurização da cabine, máscaras cairão automaticamente sobre a sua cabeça. Puxe uma para liberar o fluxo, coloque-a sobre nariz e a boca, ajuste o elástico, né? Respire normalmente. Somente após ter colocado a sua, auxilie a crianças e a necessitados. Ame ao próximo como ama a ti mesmo. Somente você vai poder auxiliar o próximo quando você se tocar de que você precisa se amar. Assim como o neófito, o novo na fé, precisa se dispor, criar coragem, sei lá o quê, aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador, ser batizado, ter essa atitude, nós também necessitamos nos amar, porque a salvação também é única para cada um de nós. Às vezes eu posso estar mais preocupado em salvar meus filhos e estou deixando a minha vida ir pelo ralo. Então, o texto é claro: ame ao próximo como você ama a você. Às vezes a gente se para assim, para e fala: não estou dando resultado. Mas você não está nem se amando? Eu não estou nem me amando.
Como é que eu posso desenvolver um amor ao próximo se eu não estou me amando com relação a Deus? Lembre, qual é a nossa busca? Chegar à estatura de Cristo. Uma vez eu comentei sobre isso. Qual era a estatura de Cristo? Desde o nascimento até a morte. Fazer a vontade do Pai. A estatura de Cristo é essa. Fazer a vontade do Pai. Se eu não estou fazendo a vontade do Pai, maior exemplo de quem se amou muito? Jesus Cristo. Ele te amou, Ele me amou, Ele se deu por nós. Mas Ele se amou porque Ele não vacilou, Ele não pisou na faixa, Ele não saiu do caminho, Ele não se desviou, porque Ele tinha conhecimento da verdade. Então vamos buscar esta situação. Mateus 8, 19 a 22, você nem precisa abrir, eu vou ler aqui, eu não quero cansá-los. As raposas têm os seus covis e as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro disse: segue-me, segue-me. Mas ele disse: Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus respondeu: segue-me e deixe os mortos enterrarem os seus próprios mortos. Tu vais e anuncia o reino de Deus. Ame-se. Jesus está dizendo, ame a você. Você tem a oportunidade, você tem a chance de se salvar. Mateus 7,5. Hipócritas, ou hipócrita, tire primeiro a trave do teu olho, primeiro de você, e então poderás ver com clareza para tirar o cisco do olho do teu irmão. Então, é muito importante que nós desenvolvamos a nossa salvação progressivamente. Somos vulneráveis, temos um mundo com corrupção, porque todo mundo é assim, e nós precisamos desenvolver este amor próprio para ir adiante. Eu não quero dizer aqui de forma alguma não amar ao próximo, mas ame ao próximo como você se ama. Está condicionado à sua situação. A Bíblia também fala assim, se a tua mão direita está te levando a pecar, se o teu olho está te levando a pecar, se isso, se aquilo, eu nem vou mencionar tudo, porque me falaram que está gravando e eu não quero fazer apologia ao pessoal fazer as suas mutilações, né? Mas, principalmente João, vai que, né? Mas é sentido figurado, João, né? Para você refletir. Se alguma coisa há em você que está impedindo o seu amor, a desenvoltura do seu amor, lance fora, busque, foque e vá em direção do Pai. Somos vulneráveis, podemos ser acometidos de males. Salve-se para poder salvar os outros. Salve-se para você poder salvar os outros. A vida como um cristão tem que ser 100%. Isso eu sempre falo porque nós precisamos chegar à plenitude. Atingir a estatura de Cristo, fazer 100% a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? Que nenhum de nós se perca. Então, para fazer a vontade do Pai, que nenhum de nós se perca, que tenhamos
os nossos nomes escritos no livro da vida. Vamos desenvolver isso focados e com o objetivo certo, que é a nossa salvação. Que Deus te abençoe, que você tenha uma ótima semana e que possamos estar aqui novamente no próximo domingo para louvar e engrandecer a quem é digno de louvor sempre. Amém.